Olá, pessoal. Eu sou Jackson Olhari da Duconte Contadores Associados, o escritório que ajuda a sua empresa a crescer. Estamos hoje aqui no escritório da Duconte e vamos bater um papo sobre CrossFit como estilo de vida e negócios. E nossos convidados especiais, vou deixar que eles se apresentem aqui. Dr. Juliano. Boa noite, ouvinte. Boa noite, pessoal. Eu sou o Juliano, sou médico, sou ortopedista, trabalho aqui na cidade de Fraiburgo. Também sou professor da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, Uniarp. E hoje nós estamos aqui, juntamente com o Christian, né, para que a gente possa conversar um pouquinho, juntamente com a Aline, com o Jackson, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre atividade física, saúde e principalmente o cross-training. Aline. Essas honras. Boa noite, meu nome é Aline, sou coach proprietária da Multiação. Pessoal, obrigado aí pela companhia de vocês, estarem nos assistindo hoje, tá? Me chamo Christian, sou coach de CrossFit há mais ou menos uns 5 anos. Também sou proprietário da Multiação e junto com a Aline, a gente veio para esse bate-papo aí sobre negócios e sobre CrossFit e estilo de vida também. É um prazer ter vocês aqui. E é um assunto que eu gosto de falar também, até porque eu também pratico CrossFit junto com vocês aqui assim. E é um esporte que gera muitas dúvidas, né? É um esporte novo, vem chegando no Brasil faz pouco tempo e apesar de ter chegado tão pouco tempo no país, o Brasil hoje é o segundo país com mais escolas ou podemos chamar box de CrossFit, né? E assim, para a gente começar assim, falar sobre esse assunto, eu queria saber assim da opinião de vocês, brevemente assim, como que o CrossFit iniciou na vida de vocês e como que vocês iniciaram no CrossFit? Aline, acho que foi você a precursora da modalidade. Eu vou falar um pouquinho assim como o cross surgiu na minha vida e como ele fez tão bem na minha vida realmente, né. Há uns anos atrás eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. Artrite reumatoide é uma doença crônica, né, autoimune, onde ela causa inflamação nas articulação. Então ela afeta muito, joelho, as mãos, cotovelos. Então, você sente muita dor, né. Quando eu fui diagnosticada, eu não podia me falaram que eu não podia fazer atividade física. Ao máximo, uma caminhada, né. Então, naquele tempo eu também já não era muito de fazer atividade física. Só que, a doença foi agravando, eu fui sentindo mais dor. Ela causa muita dor no período da manhã, porque é onde você tá dormindo, né, aí teu corpo tá parado, você acorda, levanta, começa a se movimentar, teu corpo tá travado, né. Então é ali onde a parte mais dolorida seria no período da manhã. Aí até que você começa a se movimentar, começa a se mexer, a dor ameniza, não passava, ela amenizava. Aí, né, nesse tempo surgiu próximo da nossa casa, a academia que tinha o Fight Training, que ele é um funcional que era só para mulheres. Aí eu comecei a treinar ali, falei: "Não, quero fazer alguma coisa". Comecei a treinar ali, e eu percebi que quando eu treinava, a dor também amenizava, mas ela não passava, mas amenizava. Mas claro, eu treinava, assim, sentindo muita dor, tinha treinos que eu fazia que não conseguia completar, que não conseguia terminar pelo fato da dor. Então chegou um tempo, assim, que eu estava meio que desistindo do treino do Fight Training, né. Mas nesse mesma época, eles colocaram o cross. E fui aí eu conversando com o Christian, a gente resolveu fazer o cross junto. A gente pesquisou o que era o crossfit, né. E a gente começamos a treinar junto o cross. E daí então a gente se apaixonou pelo cross. Quando eu falei que eu comecei a fazer o cross, falaram: "Meu Deus, você é louca. Fazer o cross, ele é muito intenso, você não vai né? vai Sempre vai piorar a piorar. situação, você não vai conseguir". Mas assim, foi pra mim, eu pensei assim: "Não, é algo que eu tô gostando de fazer", porque é um treino que você não fica parado, né. É um treino que todo dia é um treino diferente.
Então, pra mim, eu falei, não, mesmo assim eu vou fazer, eu vou insistir. Aí surgiu a oportunidade, né, de nós comprar o cross, tudo. E eu falei para o Cris, ó, quando eu treino, eu percebo que ameniza. Então, eu vou começar a treinar no período da manhã. Porque eu acordava com dor, ia treinar, aí eu conseguia passar o dia inteiro com a dor, com menos dor, né? Conseguia se movimentar, né? Conseguia Tinha me dificuldade movimentar. até de se movimentar muitas vezes. Quando acordava, Isso, principalmente. aham. Só assim, só pra gente contextualizar, que ano que era esse que você começou a Ai, fazer o cross? Faz uns 7 anos. 7 anos, Faz uns 7 anos. 7, aham, por aí. Então, assim, eu comecei a treinar o cross, ele com muita dor também, mas eu fui aquela insistente, falei: "Não, eu vou insistir, eu vou treinar", porque eu sabia que quando eu treinava, a dor amenizava. Tinha dias, assim, que eu treinava, assim, principalmente nas crises, porque me dava muita crise com as dor da artrite, que a crise é o quê? A dor fica muito mais intensa, meus medicamentos eu tenho que aumentar pra dor amenizar. Então, mesmo assim, então eu treinava sentindo dor, tinha dias, assim, que eu parava de treinar, ia chorar, porque eu não conseguia fazer o treino de tanta dor, né. Então chegou um momento que eu até falava para o Christian: "Meu Deus, será que vai chegar um dia que eu vou conseguir treinar sem dor? Que eu vou passar um dia sem dor?" Porque eu passava o dia inteiro com dor. Eu não sabia mais o que era não ter dor. Então eu já estava meio que acostumando, vamos dizer assim. Mas assim, graças ao cross, hoje faz uns 2 anos que eu não tenho mais nenhuma crise, não tenho dor. Claro, eu continuo tomando os medicamentos, mas a dosagem é muito mais baixa, né. Mas eu tenho certeza, assim, que foi o cross que foi que me ajudou a eu não ter essas crises, que eu não ter dor. Então hoje eu posso dizer, assim, que eu vivo sem dor. Consigo treinar, consigo, viver sem essa dor, sabe. Então eu tenho, assim, muita gratidão, muito carinho, assim, eu sei que foi o cross que mudou a minha vida, sabe. A Aline saiu de uma condição de que ela não conseguia caminhar muitas vezes, não conseguia descer escada, muitas vezes, para hoje ela correr várias corridas, ganhar algumas. Então, nesse trajeto aí de 7 anos de prática de cross, entre praticar e se tornar proprietário da academia, nesses 7 anos hoje se tem uma qualidade de vida excepcional graças a Graças ao atividade física. Bacana, eu não sabia conhecia, dessa né. parte Poucas ainda. pessoas Poucas conhecem. pessoas sabem. Aham, Aham, sabe poucas Bem pessoas bacana. sabem. Juliano já sabia. É. E e você, Christian? Ah, Eu fui pela influência da Aline. Então a Aline começou lá, como ela explicou, né, me convidou para fazer o cross, eu totalmente sedentário, minha vida era trabalhar no escritório e jogar videogame, né, era isso que eu fazia. Então comecei a praticar junto com a Aline, me apaixonei pela modalidade, achei fantástico o que o cross podia proporcionar, né. Eu, uma pessoa totalmente sem coordenação, mobilidade, nada, me apaixonei pela modalidade, comecei a praticar, comecei a estudar sobre a modalidade, tentar entender como funcionava, como se montava um treino por ser tão dinâmico, né, como que encaixava cada coisa dentro de um treino, comecei a estudar. O menino falou, apareceu a oportunidade de a gente se tornar dono da academia, a gente largou tudo, toda a nossa carreira aí que a gente tinha e se tornou de uma pessoa, eu sou formado em administração, numa pessoa que trabalhava no escritório sentado atrás do computador, vergonha de falar com as pessoas, muito envergonhado para falar com as pessoas, acabei me formando em educação física e me tornando um professor aí de CrossFit hoje, né. Então a vida deu uma guinada totalmente por causa da atividade física também. Então o CrossFit, de fato, mudou a nossa vida radicalmente, né. Hoje proporciona com que a gente, de uma prática, de um esporte que é a nossa paixão, a gente hoje tira o nosso sustento, né. muito bacana, e sem contar, né, que além de só dona academia, atleta até TCB, né, vamos falar aí assim, né, para quem não Atleta sabe aí TCB. assim do CrossFit, aí TCB é o maior campeonato, né,
É uma arte. Existe uma liga mundial, né? Mas ela vai por etapas e o Christian já chegou aí na etapa estadual, isso? Isso, já participei da primeira etapa aí do TCB, né? Que é a nossa maior campeonato nacional que a gente tem, né? Tem uma fase online e aí depois tem a fase presencial. Eu participei dessa fase presencial aí. Bem bacana. E daí tem um doutor médico, né? Contradizendo aí algumas regras, Eu ia né? dizer. Vendo, né? Como é que você foi se enfiar num box aí? Pois então, né? Uma das coisas bastante interessantes, né? É que quando a gente começou a ouvir falar do cross, né? A primeira coisa que começou foi uma onda, né? De não, porque o cross lesiona, porque você tem que tomar cuidado, porque veja só, aquele pessoal carregando um monte de peso e esses movimentos podem causar algum tipo de lesão, né? Na verdade, a minha história no cross também não é muito diferente da do Christian, né? Eu estava fazendo residência em ortopedia no Hospital São Francisco em Concórdia e acabei levando a minha esposa e meu filho para morar comigo lá na minha residência. E a Kedna começou, que é a minha esposa, começou a fazer o cross. Eu, desde muito cedo, sempre fiz atividade física, então eu faço academia desde os 14 anos, né? Eu digo que eu não jogo futebol, eu atrapalho o futebol dos outros, né? Mas joguei bastante futebol, né? Inclusive eu tive uma lesão bastante grave no futebol, que foi uma lesão múltipla ligamentar no meu joelho esquerdo. Tive que passar por cirurgias, tudo. Isso ainda na época da adolescência. Consegui ter uma melhora, mas sempre tive um pouquinho de dor no meu joelho esquerdo. E, inclusive, né, tem uma certa diferença de tamanho muscular entre um joelho e outro, né, entre uma coxa e outra. Isso é natural, devido aos processos cirúrgicos que eu passei. E então sempre tentei fazer academia para tentar fortalecer. Personal, mas sempre achava que algo me faltava, assim, né? Fiz natação muito tempo com o Jackson, inclusive aqui no, na Isa ali, certo? Né? Inclusive é um lugar bem legal também. E porque a natação ela tem uma capacidade de te dar bastante. Como é que a gente pode dizer? É um exercício bastante completo. Mas eu ainda achava que tinha algo que me faltava. Eu tinha que ter aquilo da natação com o da academia, né? Gosto de academia, certo? Mas o grande negócio da academia é que a academia não te traz uma comunidade, né? Certo? Por mais que você pode ter teu parceiro de treino, né? Então mas você não cria uma comunidade, você não cria um núcleo de amizades que você faz assim. E aí eu comecei, a Kedna foi lá, e aí um belo dia eu falei, não, eu vou, porque todo mundo me fala que esse bendito desse CrossFit, ele lesiona, eu vou pessoalmente dar uma olhada, né? Conhecendo um pouquinho de cinesiologia, conhecendo que é a ciência do movimento, né? Conhecendo um pouquinho de treinamento, fui lá para ver, né? Com todo o meu ceticismo, estou no cross até hoje. Então isso faz desde 2019. Então eu estou Faz um estou no tempinho já. cross há 6 anos, né? Certo? Para mim mudou muito da minha vida, porque de fato foi uma das coisas que mais mudou a minha dor no joelho. Hoje em dia eu sinto muita dor no joelho quando eu não treino. Quando eu passo ali uma semana sem treinar, o meu joelho dói, né? Então, foi um santo remédio para mim, né? Criei um vínculo de amizade, então hoje em dia eu tenho amizade com muitas pessoas ali graças ao cross, então Luiz, Marcelo, Gustavo, Christian, Aline, né? Parceiro de treino. São parceiros de treino, né?
certo? São pessoas que estão ali com objetivos, não digo iguais, mas pelo menos são motivos muito parecidos, né? E, e o treino, a dinâmica do treino me conquistou. Essa dinâmica de você nunca fazer sempre a mesma coisa, nunca estar no mesmo ah, equipamento, às vezes não necessariamente nem depender de equipamento, você pode fazer um Peso treino, corporal, né? um treino de CrossFit você pode fazer englobando equipamento e sem equipamento. Você pode você une mundos, como por exemplo o mundo da calistenia, né, que é o exercício corporal sem pesos, né, com o próprio peso corporal, né, ginástico, ou seja, né, coisas de ginástica olímpica, ginástica rítmica, levantamento de peso, né, e também a parte de cardio. Então se torna um exercício extremamente complexo, né? Então fui lá para ver o que poderia dar de errado no cross, em especial para minha esposa, certo? E estou há 6 anos procurando e não encontrei. Muito legal. Pegando o gancho aí, falando sobre comunidade, né? Uma das coisas que mais fez o CrossFit crescer tão rápido, uma modalidade que até 2010, até 2000 praticamente não existia, e ela veio e se espalhou por mais de 150 países aí no mundo e vem conquistando muitas pessoas, assim, né? Como que vocês, até recentemente, aí vocês estão vindo de um campeonato, né? Quem eu já pude também estar num campeonato, quem puder assistir um campeonato de CrossFit, é uma energia diferente, é um Energia senso de diferente. comunidade diferente. Como que é, assim, essa sensação de comunidade, assim? O que vocês podem falar disso? O que vocês sentem? O que vocês vivenciam com isso? Então, acho que o principal diferencial do cross com as outras modalidades é exatamente esse senso de comunidade, né? A gente consegue formar amizades, companheiros de treinos, pessoas que vocês nunca viram na vida, pessoas que vocês vão conhecer treinando, trazer esse senso de comunidade. Esse fato de que todos fazem o mesmo treino, todos se apoiam no treino, cada um com o seu peso, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu objetivo, mas no fim tá todo mundo no mesmo barco. Então esse fato de ser dessa forma, esse treino em grupo, acaba fazendo com que as pessoas se aproximem mais. Então esse é o diferencial, o maior diferencial do cross é esse. A gente faz força igual a outras modalidades, a gente corre igual a outras modalidades, faz aeróbico, agacha, pula, enfim. Tem várias modalidades que também trabalham isso. Mas o senso de comunidade é só no CrossFit. Então é só no CrossFit que você vai encontrar essa dinâmica aí de uma pessoa que você nunca viu na vida, em um mês de treino ela se tornar aí o teu companheiro de Meu companheiro de treino, né? treino, né? Que chegam até de se mandar mensagem: "Ó, você vai hoje? Então tá, então hoje eu vou, então vamos junto, vamos que horário?", sabe? Então isso que é legal, né? Muitas pessoas vão lá, começam a treinar sozinha e já fazem essa amizade, é essa amizade que acaba a pessoa a continuar treinando, a não deixar de treinar e sempre querer estar ali no cross, né, junto. Vira até piada, uma coisa engraçada do CrossFit, né? A pessoa começa, quase vira uma seita, né? Vira uma A seita. pessoa começa a estar no CrossFit, Vira uma sai na seita. rua, conversa com alguém, Você não, vai você tem que ir lá, CrossFit. você tem que ir lá. Começa todo mundo querendo ir É. lá e começa a querer falar nome em inglês e Isso. começam, vira Exato. tudo coisas diferentes. Você quer transbordar para as outras pessoas, né, sua Isso. vivência, né? Que hoje as pessoas têm uma dificuldade em entender como funciona o cross, né? Muitas acham que não vão conseguir fazer, eu não dou conta e tal, mas não estão lá para entender como Pra realmente entender funciona como o treino. funciona, né. Aí a gente encontra alguém, a gente quer, não vai lá para você ver. Tem bastante disso, né? Na verdade, ninguém fica motivado a falar de algo que não gosta. E é aquela coisa, né? Por que que o cross tem esse tipo de senso de comunidade? Porque faz bem, né?
Então, você vai ali, você conversa com a pessoa, olha, eu faço cross. Aí você cria uma gíria que é toda já derivada do próprio CrossFit, né? Então, aquela história do odd, do metcon, né? Vamos fazer o unwrap, né? Vamos fazer um four time. Então, começa a trocar as coisas, né? Eu até 2019, pra mim, aquele peso que tinha duas coisas, uma do lado, outra do outro, era halter, agora é dumbbell, né? Então ficou, e a gente vai aprender, a gente vai aprendendo, Mesma coisa né? com nome diferente. E a que a gente quer tentar replicar isso do bem que a gente teve para outras pessoas. Então, olha, por isso que às vezes as pessoas às vezes até encaram a gente como, não, mas olha, o cara vai vir falar sobre cross de novo. Sim, eu vou falar sobre cross de novo porque é uma coisa que me faz bem e eu acho que talvez vá te fazer bem também, né? A maior adaptação que o cross traz, eu acho que ainda é mental, né? Além do físico, mas o mental acho que é a melhor adaptação que o cross pode trazer para qualquer pessoa. A maioria treina para descarregar do dia a dia de trabalho, problemas, chega ali e acaba esquecendo um pouco, né? A gente sempre fala que o corpo é a consequência, né? A gente fica muito feliz quando as pessoas vêm assim e falam: Nossa, como o cross me ajudou hoje, eu tô conseguindo dormir muito melhor. Nossa, eu tinha dor nas costas, eu levanto sem dor. Eu preciso vir treinar porque o cross me faz muito bem, sabe? E até a gente tem vários casais que treinam juntos, que eles falam: Nossa, pra nós, no nosso relacionamento foi muito bom. Porque a gente vem Cross treinar salvando junto. até casamento. Né? A gente vem treinar junto também em casa e só falamos sobre o cross. Lá agora a nossa conversa é só sobre o cross. Então, isso é muito legal, né? Ver o tanto que o cross realmente muda a vida das Exatamente. pessoas. Bem bacana. Uma das coisas assim, o Juliano estava falando, eu pratiquei faz muito tempo, pratico natação, né? Gosto bastante. Tem um certo. Não consigo fazer academia, assim, sabe? Sempre até não falei antes, mas eu comecei o CrossFit por indicação de amigos. Aham. E uma das coisas assim que mais me surpreendeu e me surpreende a cada dia, assim, é que você chega no cross, se tem a pessoa que começou no mesmo dia, é o primeiro dia do cross, ela vai fazer o mesmo treino com o Christian ali, que está 7 anos Exato. treinando, que está competindo já em competição estadual, vai mudar a intensidade e o peso, mas ela vai fazer o mesmo treino, mesmo tempo. Aham. E Exatamente. isso acho traz uma proximidade e gera o senso de comunidade muito bacana, assim. E o cross sempre traz a competição contra você mesmo. Eu acho que Exato. você tá jogando, e nos campeonatos vê muito isso. Uhum. As pessoas estão competindo, existe o senso de competição, mas é tão engraçado como que você quer que as outras duplas os outros também E vão também, consigam. consigam tão, fazer, né? é tão interessante esse de crescer coletivo, de ganhar coletivo, né? Aham. Que é bem bacana. E uma pergunta agora para o Dr. Juliano. Na sua experiência como ortopedista praticante, né? Quais são os principais benefícios do CrossFit para a saúde musculoesquelética? Meu Deus. Difícil, hein? Difícil, hein? Eu gostei dessa palavra. Antes eu pedi para ele se era assim mesmo, né? Bom, vamos conversar uma coisa aqui. Daria para falar praticamente a noite inteira aqui sobre isso, tá? Mas, na verdade, o cross, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, tá? Toda atividade física, certo? Ela pode lesionar. Toda atividade física. Então, mesmo uma natação pode lesionar. Se você fizer de maneira incorreta, se você não tiver um acompanhamento, né, adequado, consequentemente você vai ter uma lesão, tá? Partimos do princípio que todo ser humano também é uma máquina mecânica, né? Ou seja, está sujeito às funções de alavanca, às funções de força e de energia. E por que eu estou falando isso? Porque o cross é exatamente isso, né? Por exemplo, você vai numa academia, na maior parte das vezes você vai treinar força, você vai treinar explosão,
você vai treinar intensidade, né? Você pode treinar um pouquinho de resistência muscular e pode treinar um pouquinho da resistência cardiovascular. Numa natação, a ideia, além da resistência muscular, é a resistência cardiovascular. Numa corrida, você vai treinar principalmente a resistência cardiovascular. Num jogo de futebol, principalmente jogos de quadra, é a resistência muscular e cardiovascular. A grande vantagem do cross, né, é exatamente você trabalhar com uma soma de todas essas coisas. Então você soma, tá? A resistência cardiovascular, né? Ou seja, o seu músculo cardíaco, a sua estrutura vascular vai ficando mais treinada com o tempo, ou seja, o seu coração vai ficando mais forte, teoricamente mais saudável, né? Dependendo, claro que não depende só do cross, depende de uma boa alimentação, depende de um bom sono, né? Não é só o coração, né? Os vasos sanguíneos eles também são feitos de músculos, então o próprio treino vai fazer com que a elasticidade desses vasos sanguíneos melhore. Então, não é incomum uma pessoa começar a fazer uma atividade física, não apenas o cross, mas uma atividade física, por exemplo, começar a diminuir a utilização de medicações, como por exemplo a hipertensão, né? De A fato, gente, só desculpa interromper, Juliana, a gente teve alunos já que relataram para nós que não tiveram mais necessidade de tomar o remédio da pressão alta depois que começaram a praticar o cross. Mas depois, assim, de 4, 5 anos de prática do cross. não que a hipertensão ela tenha cura, mas isso é uma das maneiras de você controlar, né? Você perder peso, né? Isso tá no último consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu acredito que vai sair um novo agora esse ano, né? Eles saem a cada 5 anos. Mostrava que cada vez que você faz atividade física e você perde 10 quilos de peso, você perde 10 milímetros de mercúrio na pressão. Então isso quer dizer que uma pessoa que tinha uma pressão média de 150 por 100 ou 15 por 10, como é bastante comum, essa pessoa vai baixar para o 14 por 9 ou 140 por 90. Então isso já ajuda, né? Pode ser que a pessoa não consiga tirar, né, medicações, mas com certeza isso se torna uma maneira de você proteger. E não é só isso, não é só a resistência cardiovascular, é a resistência muscular, porque como é um treino que tem sistemas intervalados, mexem com diversos músculos, você também cria resistência muscular em diversas partes, né? Não apenas a resistência muscular, ele também trabalha com a flexibilidade, né? Então, ou seja, né, os movimentos ginásticos que nós temos no CrossFit, eles vão trabalhar a parte ginástica, e não é apenas a parte ginástica, né? Quem já trabalhou com, ou já esteve num box de CrossFit, sabe que ninguém chega lá já fazendo aquilo que a gente chama de WOD, que é o Workout of the Day, que é fazer já o treino na loucura. Tem que ter um aquecimento, tem que ter um período de alongamento. É quase mais importante até que o WOD, na verdade, né? Essa parte inicial. Isso é. Exatamente. E aqui eu só falei de três coisas, mas outros lugares tem. Agora nós vamos para algumas coisas que talvez o CrossFit tenha e que engloba tanto quanto os outros e talvez ele some muito mais. Como, por exemplo, você tem aquilo que a gente chama de pliometria, né? A pliometria, ela nos dá o quê? Nos dá acertabilidade, ou seja, nos dá precisão, né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu não consigo treinar na academia. Por exemplo, eu pegar e pular numa caixa pode parecer estranho, né? Para que pular numa caixa? Mas veja bem, né? Isso está aumentando a minha precisão. Então, ou seja, eu consigo acertar uma escada melhor, né? Uma pessoa que é idosa, que consegue subir uma caixa, ela vai conseguir subir melhor uma escada, certo?
ela vai fortalecer melhor a musculatura e não só a saúde muscular, mas a saúde óssea também, né? Força, né? Explosão. Então, nós temos aí praticamente 10 artigos da, do treinamento cinesiológico que a gente vai englobar, certo? Então, força, explosão, resistência muscular, resistência cardiovascular, precisão, flexibilidade. Então, só aqui eu já falei 6, né? Dos pontos. Então, isso aí são coisas que a gente encontra com grande equilíbrio dentro do cross, né? E, claro, não estou dizendo que outras modalidades não tenham, mas o cross ele consegue englobar e Englobar criar um todas, né? equilíbrio. Ele consegue criar um equilíbrio dentro disso. A próxima pergunta aqui seria uma que a gente já chegou num senso comum aqui, assim. A Aline, né, vinha com um problema já antes de fazer o cross. O Christian não falou, mas ele tem problema de coluna também, né, Christian? Tem hernia de disco. Tem hernia de disco, eu já tratando. O Juliano tá com os joelhos já passado da idade, já. E assim, e o pessoal tem uma ideia de que o CrossFit machuca. Mas assim, se a gente pegar assim, ao menos de quem está sentado aqui, o CrossFit, as pessoas entraram machucadas para fazer o Exato. CrossFit, né? CrossFit tratou nós. Tratou, né? Exatamente, assim. Mas falando assim, esse mito, né, que o CrossFit machuca, né? Não deixa de ser um mito. Talvez as pessoas elas vão praticar machucadas. Seria isso mesmo? Porque o CrossFit, pelo que a gente vê, é o que às vezes ajuda a corrigir a dor. Exatamente. Corrigir, né? Jackson, então, para te responder essa pergunta, tá? A gente tem que sempre trabalhar. Não adianta a gente trabalhar com achismo. A gente tem que trabalhar com dados, né? Então, hoje em dia já tem, por exemplo, a International Sports of Medicine, que é uma revista bastante importante, bastante conceituada, né? Foi feito um estudo onde que demonstrava, né, a quantidade de lesões para cada 1000 horas de treino, tá? E aí, esse estudo ele foi feito, inclusive, por alguns autores que eram bastante céticos em relação à parte de atividades feitas com equipes, que é uma coisa que acontece no cross. No cross você pode trabalhar sozinho, mas vai ter treinos que você vai ter que fazer, que você vai ter que trabalhar com equipes. Então você também trabalha com essa interação, né? De ter tolerância com o colega, que às vezes pode não saber fazer bem o seu workout ali, né? O seu treino naquele momento, né? Vai te dar um senso de equipe, né? Você torce para que o teu colega faça aquele treino. Porque você acaba que você já passou por esse processo também, né? Então você se identifica, né? Exato. E aí entra uma coisa. Eu até hoje, eu já atendi pessoal do cross, né? Mas nunca que se lesionou no cross. E eu acho que 1, 2 vezes em todo esse tempo que eu treino, né? Que eu tive que ir ali ver, mas foi uma pessoa que às vezes bateu um peso, alguma coisa assim, mas nunca vi uma lesão grave. Eu presencialmente vi uma lesão grave. Esse estudo da International Sports, o que que ele falava, né? O cross, né? Ele tem mais ou menos 3,1 lesões para cada 1000 horas de treino. Isso quer dizer que você teria que treinar 1000 horas, né? Ou seja, 1000 odds, né? Que seriam os treinos mais pesados ali que dentro... Dá mais ou menos cerca de 3 anos. Exato. A lesão a cada Quase, 3 anos. quase 3 anos para você conseguir ter uma lesão derivada do cross. Treinando 1 hora por dia, né? Exatamente, mas tem que ser uma hora por dia. Consecutivo, né? Exatamente. Todo dia, uma hora. Todo dia, 1 hora, dia. 3 anos. E assim, lembrando que o treino de cross, quando a gente está falando isso, a gente está falando do odd, que é um pedaço do cross, Exato. daquela hora. É no máximo 20 minutos.
Exato. dá 1 hora de treino, né? Então assim, você vai ter 3,1 lesões para cada 1000 Sei que horas. contar, para você conseguir fazer um WOD de 1 hora, você já tem que estar bem Tá condicionado. bem, tá muito bem condicionado, tá bem? É bastante difícil. Então, e aí entra uma situação, né? Por exemplo, nesse mesmo estudo, né? O futebol, famoso futebol que nós conhecemos aqui, certo? Ele tinha 7,5 lesões para cada 1000 horas, tá? Exercícios que utilizam principalmente raquete, como por exemplo squash, né? 14 lesões para cada 1000 horas, né? Se eu não me engano, me foge a memória, mas se eu não me engano, o tênis ali, 7,5 lesões. É algo assim, se eu não me engano, é por aí. E a natação, que é uma assim, 2,5 lesões. A academia, 3,5 lesões para cada 1000 horas. Então, assim, isso é um estudo de peso. Então, ou seja, nós não estamos falando aqui um achismo, nós estamos, Sim. né, alguém Baseado em dados. trouxe dados em relação a isso. A maior parte dos estudos que a gente verifica hoje em dia, certo, estão demonstrando que o cross ele de longe é lesivo em relação a toda essa fama que ele tem, né? Inclusive sendo menos lesivo do que muitas outras modalidades que nós conhecemos por aí. Só para a gente contextualizar um pouquinho aqui, assim, que a gente falou do WOD, o tempo do WOD, assim, o CrossFit, até pedi para o Christian explicar um pouquinho assim, Sim. só para explicar, o treino do CrossFit, a divisão deles, né, quais que é as divisões e o tempo que demora cada etapa, só para o Certo. pessoal explicar também Sim, o que é cada o coisa, que eu pessoal acho que tem se muita situar. gente, Entender só a gente melhor, ficar né, falando como que de é o treino. WOD, Isso. workout e sei lá o que, e o pessoal fica muito boiando aí, sim, não sabe o que importante. é, Fica né? perdido. É importante. Então, assim, eu vou explicar como que é dividido o nosso treino, tá? Tem lugares que é um pouquinho diferente. Mas o nosso a gente inicia com a mobilidade, vai tomar aí uns 3 minutos mais ou menos da nossa hora. A gente vai para a parte de core, a gente trabalha um fortalecimento de core, que é bastante importante. Enfim, para resumir, abdômen e lombar, tá? Mas o core não é só isso, é mais partes do corpo, tá? Passando da parte do core, que é mais ou menos uns 3, 4 minutos, também a gente passa para o aquecimento. Ali a ideia é subir um pouquinho a frequência, trabalhar base de movimentos que vão ser trabalhados nas próximas partes, tá? Então a gente faz essa cerca de 5 minutos mais ou menos, tá? A gente vai para a skill do dia. A skill do dia é onde a gente aprende os movimentos do cross, tá? E quem já sabe, lapida mais ainda a sua técnica. A gente prioriza muito a técnica dos movimentos, tá? Então, o fato do Juliano não ter atendido todo esse tempo nenhum aluno nosso por lesão na academia se dá muito a isso, tá? A gente prioriza muito a técnica em todos os movimentos. Então, a gente não vai ter lugares que não tem essa parte técnica, A tá? técnica antes da carga, né? Exatamente. Aqui não, a gente trabalha com a parte técnica antes. Sem peso, somente barra, se for necessário com o PVC, lapidar o movimento. Aí a gente vai para a próxima parte onde tem a oportunidade de colocar peso. Quem já tem um movimento bacana, quem já tem um tempo de treino. Quem não tem, segue lapidando a técnica com menos peso. Aí a gente chega no WOD, que é o que a gente está falando aqui bastante, tá? Que é a parte final aí do nosso treino. Cerca de 15, 20 minutos aí mais ou menos. Só lembrando, isso daí já passou mais de 30 minutos, Já né? passou Passou mais de praticamente 30 por aí minutos. 5 minutos de aula. Nem começou o treino Isso. e já passou 30 minutos, né? Exatamente. Então a gente prepara o corpo desde o primeiro instante que você está lá para chegar no WOD, que é a hora onde você se testa, se desafia e performa. É onde você briga com o relógio. É onde você tem um relógio ali para você vencer a quantidade de repetições, quantidade de rounds, enfim, várias dinâmicas aí que a gente tem dentro do cross. E isso também é um negócio legal, né? O cross, não existe por exemplo assim, não é que nem um jogo de futebol. Claro, para quem gosta do jogo de futebol, é legal você ganhar, né, fazer um campeonato, competir e ganhar, né? Mas o legal do WOD ali dentro é que ninguém tá competindo com ninguém. Exatamente. A competição do cross é contra você mesmo, né? Então isso que é o legal do cross, né? O legal do cross é você se autodesafiar.
e não conheço eu não conheço uma modalidade que leve 30 minutos para aquecer e todo o santo dia de treinamento está lá a Aline, o Christian, pegando no pé do aluno, dizendo assim, ó, tá errado, faz assim, diminui o peso, faça certinho, certo? Isso faz uma diferença muito grande, né? Tem gente que às vezes passa ali meses numa academia e não tem ninguém para dizer, ó, não, coloque teu braço um pouquinho mais para baixo, ó, arrume, esse movimento tá errado, né? Mesmo no futebol, né? Pega o famoso jogador de final de semana, não tem um treinador, Isso é perigoso, hein? é perigoso. Na verdade, assim, né? Você treinar uma vez por semana é mais perigoso que você não treinar, Exato. né? Por quê? Porque você não vai ter condicionamento físico para isso, né? E isso, por exemplo, no cross é uma coisa assim, você começa ali duas, três vezes por semana, quando vê você tá lá 5 vezes por semana, porque se torna parte da sua rotina, né? O Christian levantou uma história muito legal aqui e é verdade. A gente vai lá para exorcizar um monte dos demônios da gente. É a melhor coisa que É. tem. Você jogar um peso no chão é a melhor coisa que tem. Você joga aquele peso assim, você joga pronto. Agora me livrei. Agora foi. Esse leão eu matei. Exato. Bem bacana. E assim, já fazendo essa conexão entre médico e coach, ele assim, existe uma linha tênue, assim, quando a gente vai falar de evolução no treino, né? A performance e o risco de lesão. Quando que o aluno, o praticante, assim, tem que buscar talvez um médico? Quando que ele vai precisar perceber, opa, isso aqui eu vou ter que parar, tô fazendo errado, vou precisar ir pesquisar um médico para ver o que que eu faço. Tem algum momento que ele pode perceber isso? Bom, o que que a gente recomenda, né, em relação da parte médica, né? Todo paciente ou toda pessoa que está interessada em fazer não apenas o cross, mas qualquer outro tipo de atividade física, certo? Que ele faça pelo menos um check-up inicial, né? Isso não precisa ser necessariamente com um ortopedista, pode ser com praticamente qualquer médico, né? Então pode ser no posto de saúde, aonde a pessoa perceber maior facilidade. E por que que isso é importante, né? Porque toda modalidade vai te causar um estresse muscular, um estresse. Então, por exemplo, quais seriam as pessoas que deveriam procurar? Pessoas que já têm alguma lesão esportiva, né? Então, lesão no joelho, lesão no ombro, lesão de coluna, certo? Eh, Todas essas pessoas devem passar por uma avaliação física, por um médico competente, para que elas possam ser orientadas pelo médico, né, da melhor maneira possível. Para quê? Para que o exercício seja feito de maneira que proteja ela e, inclusive, que melhore o problema que ela tem, né? Também vale a pena a gente falar da parte cardiovascular. Se bem que, hoje em dia, existem alguns estudos, sabe, Jackson, que mostram que, por exemplo, pessoas que recém-infartaram se beneficiam de atividade física, né? A taxa de reinfarto é menor, né? Ou seja, para você ver como a atividade física ela é importante, né? Eu converso muito com meus acadêmicos de medicina e eu digo para eles que a gente tem um coração, a gente tem um cérebro, a gente tem 9 metros de intestino, mas nós temos 208 ossos. Nós temos 630 músculos, 4.500 ligamentos. Então a gente tem muito mais músculo, ligamento, osso. Exatamente para quê? Para que a gente possa utilizar eles de maneira competente, treinar eles de maneira correta, assim como a gente treina o coração, assim como a gente treina a parte pulmonar, assim como a gente treina o nosso cérebro estudando, a gente também tem que treinar o músculo. Isso é uma coisa que os gregos falavam há 2.500 anos atrás, né? A mente sã, corpo são.
Aproveitando esse gancho da pergunta, sempre quando chega um aluno novo pra gente lá na academia, a gente faz toda uma anamnese com ele, né? Pergunta histórico de lesão, familiar, enfim, pra gente já se situar na situação física da pessoa, né? Pra gente saber como orientar ela. Ah, eu tenho um ligamento do joelho estragado. Pá, então você não vai pular na caixa, você vai subir e descer. Então, pra gente ter esse filtro para saber como adaptar o treino para a pessoa. Então, não existe treino do cross que não dê para você fazer. Você vai conseguir fazer. De forma adaptada, mas vai conseguir fazer. Ah, não posso pular a caixa. Vai subir e descer. A caixa é alta. A gente Tem coloca caixa uma menor. Ainda tá alta. Sobe e desce na anilha. Então, sempre vai ter uma forma de fazer o mesmo exercício de uma intensidade diferente, né? E falando um pouquinho nessa linha, qual que é a importância da frequência e da periodização de treinos, né? Que a gente comentou ali assim, não adianta eu ir também uma vez só na semana, não só fazer cross, mas qualquer atividade física, né? Sim. Eu acho que dá para falar um pouquinho até pela experiência de vocês e com vocês, né? Ah, quando treinava todo dia, qual que é a evolução? Ou quando treina uma vez por semana, 2 vezes por semana? E se diminui ou não o risco de lesão isso, né? Então, assim, a parte mais importante, eu diria, dentro do CrossFit é você saber montar o treino, né? Como ele é um esporte que engloba várias modalidades, a periodização em você montar uma base de treino sólida que garanta segurança para o aluno é o principal para não ter risco de lesão. Então a gente preza muito por isso. A gente faz uma programação anual do que vai ser trabalhado na academia, os períodos de intensidade dos treinos. Nem sempre você pode treinar em alta intensidade, tem que reduzir a intensidade. Então isso é bastante importante para a gente evitar o máximo possível os índices de lesões. Questão do aluno que treina todo dia. A gente tem vários alunos que treinam todo dia. A gente sabe quais são os alunos que treinam todo dia, então a gente sabe quando a gente tem que fazer eles pisar no freio, né? Então eu chego pro aluno que treina todo dia. Não, hoje você treina um pouquinho mais tranquilo, tá? Diminui o peso, faz assim, faz assado, porque hoje você precisa dar uma descansadinha, né? Você não pode sempre treinar no 12. Então a gente tem esse feeling, a gente sabe o nome de todos os nossos alunos. A gente procura conhecer o máximo possível todos eles para que a gente tenha uma proximidade, tendo esse senso de comunidade e também como orientar cada um deles, né? Exatamente, volta a questão da diferencial do CrossFit, né? A Exato. questão da comunidade. Volto a ressaltar aqui, eu não sei se é de praxe, todo box de CrossFit faz isso, se tem uma cartilha para seguir ou não, mas eu sei que na multiação ali, todo final de treino, sem exceção, todo mundo senta lá numa rodinha, né? E Faz o alongamento final, faz o né? alongamento final e cada um Relata como foi. tem a oportunidade de dizer como é que foi o treino. Eu, desde o primeiro treino que eu fiz, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e que mais me marcou, assim, de diferencial do treino de CrossFit, assim. Eu, tipo, achei isso fantástico, assim. Bacana. Dificilmente você encontra em outros boxes esse formato de treino, Formato, sabe? né? Tem box que não passa nem mobilidade, você se vira com a mobilidade. Então, vai muito do perfil de cada head coach. A gente chama de head coach quem programa os treinos no box, né? Então, vai muito do perfil de cada pessoa. A gente se preza muito por essa proximidade. Eu sei que é difícil no final do treino o aluno dizer que não gostou do Que não treino, gostou, mas mas a a gente gente percebe. conhece. É que A a gente gente sabe se a percebe. pessoa gostou, não gostou e tal. Então, isso serve de feedback. A gente percebe. Principalmente quando os treinos assim tão leve, que tem que ter treino leve, né? Sim. Gostei. Só se olha, não, eles querem o treino Mais pesado. intenso, Então, assim, serve pra gente montar e elaborar o treino de uma forma mais dinâmica, legal. A gente percebe quando as pessoas gostam mais daquele treino. Aí eu tenho toda uma programação, eu separo por cores o meu negócio que eu me entendo lá. Então eu coloco uma corzinha lá, os treinos que eles mais gostaram, eu vou fazendo. Enfim, tem toda uma contabilidade dentro dos treinos que a gente monta lá também. Bem bacana. Mudando um pouquinho de área, mas falando de CrossFit também, assim, né? O CrossFit, assim, é um movimento também econômico muito grande.
Porque ela começou, tem, assim como qualquer tipo de esporte, tem um certo custo, tem equipamentos, tem custo, assim, como que é e quais são os maiores desafios e aprendizados também para vocês gerirem o box de CrossFit? Olha, acho que a parte da administração do box do CrossFit acaba sendo um pouco mais fácil do que a parte de treinamento, sabe? Administração é basicamente números, né? Você precisa saber trabalhar com os números e fazer com que a conta feche no final. Mas foi um desafio porque você não tem um número fixo de alunos, né? Ele muda o tempo todo. Cada mês muda, Cada né? mês muda, né? Tem meses que você vai ter mais e tem meses que você vai ter menos, que é o caso do inverno. Então você precisa, com o tempo, nesses 5 anos aí em que a gente tem o box de CrossFit, a gente foi aprendendo os meses que a gente tem mais alunos, os meses que a gente tem menos, e aprendeu a se preparar para esses meses de menos alunos, né? Porque a gente diminui a quantidade de alunos, mas os custos se mantêm Mantém sempre os os mesmos. mesmos e sempre subindo, né? Sempre aumentando os custos. Então a gente foi aprendendo com o tempo. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter um planejamento legal. A gente tem toda a parte gráfica de meses de alunos. Eu faço um acompanhamento gráfico. Esse mês deu tanto aluno, eu jogo lá no meu gráfico. Então eu tenho toda a ondulação anual desses 5 anos, de quais meses eu preciso me preparar para ter caixa, enfim, várias coisas aí para manter o box, saúde financeira e a saúde do box em dia, né? Mas foi aprendendo, apanhando, né? Então a gente É. vai aprendendo, errando e acertando, né? E o CrossFit, assim como toda atividade física, ela acaba se tornando uma ponte para outras atividades do ramo médico, né? Porque a pessoa começa a ir para o CrossFit, daí ela vai querer ir pro nutricionista, Sim. ela começa a querer melhorar em outras áreas, assim, que acaba levando aí, a gente vem numa sequência onde também muitos empresários estão cada vez mais buscando atividade física, né? O, vocês, assim, no boxe, vocês têm muitos empresários, eles buscam muito isso, e também se vocês percebem, isso também, o Juliano também é médico, também é empresário, né? O, existe um desenvolvimento, um comparativo que teu desempenho em atividade física muda o teu desempenho empresarial no seu trabalho? Com toda certeza. Com toda certeza. Eu percebo assim, ah, tendo entre os alunos que a gente tem, os alunos que trabalham nessa parte mais empresarial, eles tendem a ser mais, se cobrar mais dentro do treino. Então eles se cobram mais, tentam se doar mais dentro do treino. Quem trabalha nessa parte empresarial. Então é um pouquinho diferente de quem não trabalha nessa parte, sabe? Então percebe-se uma diferença e percebe-se também que boa parte das pessoas que trabalham como empresários usam o cross para se desestressar, como uma válvula de escape e uma fuga também do que passa durante o dia a dia, né? Então há uma diferença e eu vejo que cada vez mais pessoas buscam a atividade física para a saúde mental, para se desestressar, porque cada vez mais Pra você chegar tem naquela 1 hora e esquecer um pouco, né? paz. Exato, porque cada vez você tem mais coisa para fazer e acaba sobrecarregando durante o dia, né? Eu posso dar uma outra dimensão? Bom, então vou dar a dimensão de aluno, assim. Muitas das vezes, quando a gente está numa atividade, eu posso falar que talvez a minha atividade seja levemente estressante, o meu trabalho, e você acaba agarrando ali, né, carregando o ônus do teu trabalho, né? Como empresário, no meu caso, como médico, como ortopedista, né? Nem sempre tudo são flores, né? Ainda mais no nosso país, onde é difícil a gente ter um bom. É, é um desafio ser empresário no Brasil, tu, Jackson, você sabe muito bem como é que é isso, né? Vocês também sabem, vocês também são empresário. Então, no final das contas, a gente acaba acumulando, né? Até uma coisa que a gente fala, né? Que é
cortisol, substâncias tóxicas dentro do nosso corpo, certo? E o cross, ele libera o quê, né? Por ter atividade cardiovascular extremamente intensa, ele vai ali e te libera endorfinas, substâncias que causam bem-estar. Bem-estar, prazer, bem-estar, né? Exato. E aí faz o quê? Faz com que você fique mais tranquilo, te dá mais ânimo, né? Porque aquela coisa, você chega lá com aquela pilha de trabalho para fazer, com aquela pilha de coisas para resolver, você diz, puta, mais um dia, né? E a gente vê que muitas pessoas às vezes estão desmotivadas. O cross torna isso motivacional. Não só o cross, mas a maior parte dos esportes, porque você cria aquela coisa de você criar uma certa disciplina, né? Certo? Não, amanhã eu tenho que estar melhor do que ontem. E você acaba transportando isso pro teu trabalho, pro seu estilo de vida. Então, por isso que o cross é legal, né? Ele é legal também por causa disso. E a gente vê isso, quer ver, Jackson? Quer ver, Christian? A gente vê isso nas competições. O legal da competição é que, assim, quando você vê uma competição lá de cross, certo? Você não vê lá. Você tem as pessoas ali que você percebe que elas estão num ponto mais adiantado. Inclusive, a gente tem até uma nominação para isso, que são os RX, Os né? RX. São as pessoas que já estão treinando há um bom tempo, têm uma boa aptidão cardiovascular, têm uma boa aptidão em toda aquela parte de resistência, força, flexibilidade, precisão, explosão. E aí o que acontece? Essas pessoas elas acabam treinando muito bem, né? Elas vão para competir mesmo. Mas você tem os intermediários e você tem aquilo que a gente chama de scale, que é o pessoal da turma inicial, certo? Ali, olha, a última competição que a gente foi esse final de semana, certo? Tinha pai e filho, no caso eu e meu filho, né? Mas a gente tinha a Sophie, que tem 11 11 anos. anos, certo? E treinava como adulto. Nós tivemos também um menino ali, que eu não sei de qual foi o box ali, Não lembro também. né? Ele tem 11 anos também. Também 11 anos, né? E fazendo ali exercício ginástico. Então, isso no ali, as pessoas comuns competindo, certo? É, conjuntamente no mesmo meio aonde estão as pessoas que estão trabalhando bem para isso. Assim como a gente tem pessoas de maior peso, pessoas de menos peso, pessoas de idade mais avançada, pessoas que nem a Sofia. Então, numa mesma competição, num mesmo treino, você engloba todos esses tipos de pessoas, né? E lá fora há uma comunidade inteira de pessoas que estão ali torcendo por Sempre, né? você. Não Aham. importa, mas aquele cara não é do meu box. Não, 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 não. Não, Vamos mas vamos torcer por ele, torcer Sopilas. junto, Vamos né? torcer Exato. por ele ali, Uhum. certo? Né? E ali, família, pai, mãe, filho, né? Tinha até cachorro, né, Cachorro. dessa última vez. Pior que é. Né? E é legal porque daí o que acontece? Você tem esse senso de comunidade ali que é legal. E é um senso de comunidade que extrapola. A gente começa a conhecer as pessoas dos outros blocos também. Sim, todo mundo se abraça, né? Eu terminei primeiro minha prova ali, eu começo a ajudar a pessoa que Ajudar a ainda não pessoa do terminou. lado, né? Vai, incentiva e Aham. tal. Que ele terminou, a gente vai no outro. E assim vai, todo mundo se incentiva. Na verdade, o pódio, a colocação da competição é você se desafiar, na verdade, É, né? é É você verdade. superar o que você testou. A gente testa as provas antes da competição. Nossa, no teste eu fiz 5 rounds. Aqui eu fiz 6. É Aham. uma vitória. A colocação é o que menos importa, na verdade, assim, muitas das vezes quando a gente vai competir. Eu adoro competir, gosto de treinar, treino horas aí por dia. Sou fissurado em competir, mas eu realmente não ligo muito para a colocação que eu vou ficar. Eu gosto do ambiente, O ambiente, de né? competir, de ver os Isso alunos é. se desafiando. A felicidade que eu fiquei do Pedro ter ido competir, que o Pedro é o filho do Juliano. Ele fazia algum tempo já que ele queria competir, ele conseguiu participar da primeira competição agora. Competiu junto com o pai, que é outro feito muito legal, que é muito poucas pessoas que têm essa Tem esse oportunidade, privilégio, né? né? Esse privilégio de competir entre família.
Alunos que foram a primeira vez, alunos que não sabiam pular corda, aprenderam para competição, enfim. Competição. Pessoas que a gente nunca imaginou que fossem competir, foram Foram competir. competir. Então é esse o que a competição proporciona. Então eu sempre falo para os alunos, eu convido todos eles a competir, e muitos falam, eu não consigo. Cara, a competição te dá uma oportunidade muito diferente do treino do boxe. Você se desafia mais, todo mundo podia ter, deveria ter, você dá essa oportunidade aí de competir pelo menos uma vez na vida. Até só, a gente falando 1 hora aqui falando de CrossFit, né? E um assunto a gente não tocou aqui, que foi a questão, a gente falou de condicionamento físico, a gente falou da saúde psicológica, da saúde profissional, de várias outras coisas, do senso de comunidade, e só que é engraçado, né? Quase todos os esportes, o que mantém as pessoas, ou elas começam, é para ter um físico bonito, né? E não é o que mantém a pessoa no CrossFit. O Não. físico condicionado, ali assim, na verdade, vem de bônus, né? Mas as pessoas acabam tendo. Inclusive, até, Aline, coloque tua opinião assim, que existe também um senso assim que que a mulher vai ficar com um corpo de homem fazendo CrossFit, né? Tem. Qual que é a tua opinião sobre essa ideia, assim? Pra mim não existe, né? A gente pode pegar todas as meninas que treinam lá no cross. Nenhuma tem esse corpo de homem, né? A Corpo gente quadrado que fala. é o corpo quadrado que fala, né? Até porque o nosso treino ele também envolve bastante treino de glúteo, né? Que é o que as meninas mais querem, né? Então, esse corpo quadrado não, no nosso treino não existe. Então, é o outro mito, vamos dizer assim, que colocam no cross. A gente procura programar o treino para ser equilibrado, né? Para equilibrar aí todas as partes do corpo, né? Então tem esse mito da mulher ser quadrada, do cross não desenvolver bunda, mas a gente faz Deixar com braço grande. braço grande, enfim. A gente procura trabalhar com equilíbrio, né? Trabalhar glúteo, trabalhar cadeia posterior, enfim. Vai muito do perfil do treino, né? De quem programa o treino. Então a gente procura trabalhar o máximo possível o corpo como um todo para que esteja para quem busca estética, tem pessoas que buscam E estética, busca estética, e é sim. bacana também, É. para que quem busca estética ter essa estética também praticando CrossFit. E lembrando que a nutrição tem que estar junto, né? Como Exatamente. toda atividade física, né? No CrossFit tem uma pirâmide, né? Tem a apostila do CrossFit. Se alguém tiver interesse, tá no site da CrossFit, é gratuito. Tem o level 1 e o level 2, você baixa o PDF, pode ler ela inteira. No level 1 tem uma pirâmide, que é a pirâmide de performance no CrossFit, né? A base da pirâmide é a nutrição. Então, a base para qualquer atividade física, para você ter resultados tanto estético quanto de performance, é a nutrição. Essa sempre vai ser a base. Então, os alunos perguntam muitas vezes: porque diz que o cross é muito bom para emagrecer. De fato, mas precisa da dieta, senão não adianta nada. Senão não. Eu posso provocar uma coisa aqui? Com Inclusive certeza. pro Christian e pra Aline. Qualquer pessoa pode fazer CrossFit. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode e deve fazer o CrossFit. Eu acredito também. Qualquer pessoa pode fazer CrossFit. Como assim? Uma senhora de 70 anos pode fazer CrossFit? Pode. Pode não. Deve. Tá? Se ela tiver condições clínicas de fazer, ela deve. Certo? Tá recheado hoje em dia na internet, né, de pessoas que são cadeirantes que fazem cross, certo? Pessoas com paralisia cerebral, né, às vezes até moderada grave fazendo cross. Então, e pessoas que mudaram a vida, né, graças ao cross, né? Não existe nenhum tipo de preconceito dentro do cross, não existe nenhum tipo de diferenciação no cross, certo? Todo mundo vai fazer praticamente o mesmo treinamento. A única coisa que é diferente é em questão a carga, peso e a adaptação. Mas sim, certo?
Uma criança de 8, 9 anos pode fazer? Sim, pode e deve fazer cross. A Sofia começou com 6 anos. Exato, né? Nós temos pessoas de 60 anos fazendo. Certo. Temos a dona Santina Balestrinha. Abraço pra dona Santina, se ela tiver assistir aí. A Santina, ela começou basicamente quando a gente começou a treinar também cross. E ela tá até hoje. A Santina é impressionante com O condicionamento o que ela tem, condicionamento né? que ela tem, o que ela consegue fazer e a idade que ela tem. Então é uma pessoa que vai ter uma longevidade e uma qualidade de vida absurda quando ficar mais velha. Eu volto a falar assim, por experiência assim no cross. Eu acho é um exercício assim que você consegue, se você fizer ele tranquilos, a mesma atividade física. Você pode fazer aquele WOD assim, pode ser que você faça ele e consegue terminar ele inteiro. Agora, se você se esforçar um pouquinho, você tá na metade do WOD, parece que não. Exato. Isso é verdade. Eu não consegui identificar ainda uma atividade, tanto bicicleta, quanto natação, quanto corrida, ou outra atividade física que, tipo assim, consiga extrair tanto da gente para conseguir executar, assim como o cross. E assim, e o esforço psicológico que você tem que fazer para Pra se manter, terminar né? ele, para se manter, é maior ainda, assim. Isso se dá ao modelo de treino, né? Quando você pedala, você tá só pedalando. Agora experimenta pedalar 500 metros, parar, começar a fazer um deadlift e voltar a pedalar. Então você trabalha duas vias, né? Você está trabalhando a via aeróbica e você está trabalhando a força. Então, quando você junta, essa é a magia do cross, né? Quando você junta outras valências no mesmo treino, ele sobe muito a intensidade do treino. Então, Ele sempre nos mantém num desafio, né? exato. Você começa a fazer um movimento lá com 15 quilos, aí semana que vem, não, se eu puder aumentar, eu já vou aumentar a carga. O treino já vai ficar mais difícil porque você aumentou a carga. Aí não, tá? Eu sei que já posso aumentar um pouco mais, você aumenta. Então, cada vez você mesmo vai deixando o treino mais difícil, Desafio, né? né? Tanto os movimentos ginásticos também, quando você consegue aprender aquele movimento que você sempre quis, a gente vê o quanto gratificante as pessoas ficam, né? Felizes em poder fazer aquele movimento que achavam assim que, meu Deus, jamais vou conseguir fazer. Então, cada movimento que você consegue fazer a mais, o treino vai ficar um pouquinho mais difícil também. E é engraçado, né? Todos os movimentos, assim, sempre dá para piorar, né? Sempre. Sempre tem um jeito de deixar ele mais difícil. Exatamente. Quando começou a ficar fácil, dá para dar um jeitinho lá e piorar ele. Não precisa fazer muito para piorar, né? Isso que é bem interessante. Você sempre, eu acho que é isso também que instiga, né? Você sempre você consegue evoluir. Você sempre tem uma provocação para você melhorar um pouquinho mais, né? E isso eu acho que acaba É um motivando, né? movimento, é 1 quilo na barra, é o tempo que você quer fazer mais rápido, é alguma coisa que você sempre quer melhorar. E assim, já partindo mais para o final já da nossa conversa, assim, qual que é a principal lição que o CrossFit trouxe assim para a vida de vocês, assim, como pessoa, profissionalmente e como empreendedor, assim? Cara, eu diria que foi a resiliência, assim. A resiliência foi o que o CrossFit mais trouxe pra mim, assim, pelo menos. Me deixou mais forte em várias partes aí da minha vida, não só fisicamente. Pra quem me conheceu alguns anos atrás, eu era extremamente magrinho. Hoje a gente é um pouquinho mais rechonchudo, que nem diria minha mãe. Na parte profissional também, a gente vence odds que parecem que são intermináveis. O que que a gente não pode vencer fora da academia? É, então o cross mudou nosso relacionamento também. A gente tem um relacionamento hoje muito mais sólido do que a gente tinha antes do cross. Então, o que o cross proporcionou, não só fisicamente, mas como mental, para mim, maior foi a resiliência. Pra mim, a saúde em si também, né? Porque do diagnóstico que eu tenho, vivendo sempre com dor, hoje em dia não ter a dor, sabendo que a maior parte foi por causa do cross, né? Da atividade física. Então, pra mim, a saúde, assim, é primordial. Foi assim o que mais mudou pra mim, a minha vida.
Bom, o que que o cross mudou na minha vida? Bom, o cross mudou na minha vida muita coisa. Eh, com certeza, o cross, me ajuda a ser uma pessoa melhor, tira, né, muitas das minhas energias, né, negativas, me desafia, e é aquela coisa, o desafio que eu tenho no cross é uma preparação para o desafio que eu tenho na vida, né. Mantém, né, então, por exemplo, eu tenho a grata alegria de poder treinar com o meu filho, né. A vida do médico é uma vida muito corrida, eu às vezes passo o final de semana inteiro trabalhando, e então no final das contas é aquele momento que eu tenho com o Pedro, Verdade. né, e estou ensinando para o meu filho resiliência, força, certo? É aquela uma hora em que o meu filho não está correndo pela estrada, andando com más influências, né? Ele acaba criando boas influências graças a estar dentro de um box de CrossFit, tá? Até agora por enquanto a Kedna parou, mas a família inteira estava dentro do cross. Então isso trouxe para nós também uma proximidade, né, da gente estar ali, como disse, tá em casa conversando, ó, aconteceu tal coisa, não, vamos para tal competição, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então essas coisas trazem para nós, né, como alunos, né, uma preparação, uma limpeza mental e psicológica daquilo que você viveu durante o seu dia e uma preparação exatamente para você ter aquilo que o Christian falou, resiliência, paciência, e principalmente um senso de necessidade de terminar. Que o CrossFit, ele traz, por exemplo, principalmente no WOD, no negócio, aquilo assim, não, eu estou aqui, tá difícil, mas eu tenho que terminar. A mesma coisa, você tem a capacidade de transportar isso para sua vida diária. E isso é uma coisa que o Cross faz com excelência. Legal. E agora, assim, se fosse dar um conselho para quem está pensando em iniciar o CrossFit, qual que seria? Faça o CrossFit. Já devia ter Você já ido. devia ter começado. E só vai entender realmente como é o treino do cross estando lá treinando. Pra sentir como que é o treino, como que é a vibe lá do treino, né, das pessoas, pra entender como que é, cada um vai ajudando o outro. É muito legal. Não, tem que ir, tem que pelo menos vai lá para entender realmente como que é o treino. Abrir a cabeça, né? Eu Abrir a sei mente, que né? Abrir. você conversa com um amigo que não é adepto do cross, ele vai te falar um monte de coisa. Vai, veja com os próprios olhos, sinta, vai de mente aberta, faz um treino, interage com o pessoal, você vai ver que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá? Tire as suas próprias conclusões, tenha opinião própria. Isso aí. Isso aí. E agora, como é que pode encontrar vocês, achar? Passa o arroba do Instagram de vocês aí, onde é que é o box de vocês, para que o pessoal possa ir lá conhecer um pouquinho mais de vocês e talvez ir lá fazer uma visita no box, né? A gente tá localizado no portal, né? Ao lado ali no Senai. O arroba é Multiação Cross Training. É só pegar lá no Instagram, tem o nosso WhatsApp lá também. Nos encontra bem fácil lá pelo Instagram. A gente tem horários de manhã, horários à noite, enfim, a gente tem vários horários para você fazer aula experimental. Então, só agendar conosco lá e ser bem-vindo aí ao CrossFit. Juliano, fala um pouco da tua empresa também ali, como pode encontrar você nas redes sociais. Então, para me encontrar nas minhas redes sociais, então é @Dr. Juliano Bombassaro Dor. Nós estamos localizados no Centro Médico, né, o mesmo local onde é que o Dr. Johnny e o Dr. Nelson trabalham, que já são médicos conhecidos, é a antiga clínica do Dr. Saulo, que também era um médico bastante conhecido aqui, né? A gente se localiza na Avenida João Marques Vieira, próximo ao hospital, e nós temos aí toda uma estrutura para atender vocês na área de não só de ortopedia, mas de outras especialidades.
né? E da minha área, que é a área em especial da ortopedia e da área de dor. Então, nós estamos ali para ajudar vocês aí em qualquer um desses problemas que vocês precisarem. Ok, então foi um prazer receber vocês aqui. A gente está chegando no fim do nosso do talk, que a gente está chamando assim, e que a gente possa fazer outros ali assim, talvez trazendo certeza. outros assuntos que eu acho que é bacana e são como a todos. A gente agradece essa oportunidade. Obrigada. Exatamente. Valeu, obrigado.